Amém. Abram suas Bíblias na primeira epístola de João, no capítulo 3. Dando continuidade, então, à exposição da primeira epístola de João. Apenas recapitulando rapidamente o capítulo 2, os versos 18 ao 29. O que nós estivemos vendo domingo passado é que todo aquele que nega a Jesus, de alguma forma, é um anticristo em potencial. Ou, de fato, é um anticristo. Ok? Então, para João, todo aquele que nega que Jesus é o Cristo é um anticristo. Todo aquele que nega Jesus, automaticamente nega o Pai. Não tem a possibilidade de você negociar isso. Ter o Pai sem ter o Filho. Não tem como. Assim como automaticamente aquele que tem o Filho tem o Pai. Então, é imprescindível a crença em Cristo Jesus. Não há outra forma, outra possibilidade de uma pessoa ter um relacionamento real e genuíno com o Deus vivo que não seja por meio de Cristo Jesus. E todo aquele que nega esse sacrifício, todo aquele que nega o Filho, todo aquele que nega o que Cristo fez na cruz, automaticamente nega o próprio Deus. Amém? Negou o Cristo, nega o próprio Deus. Na história da humanidade e até os dias de hoje, você vê muita gente que, de alguma forma, tem uma certa admiração pelo homem chamado Jesus e toda a implicação que ele tem na vida das pessoas e sua influência em todos os quatro cantos desse planeta e nas religiões que estão por aí. Jesus é a pessoa mais influente da história da humanidade. Foi a pessoa que mais a influenciou. A Bíblia Sagrada é o livro mais vendido em toda a história da humanidade. Ainda permanece sendo. Nenhum livro é mais vendido do que a Bíblia Sagrada. E o centro, o coração da Bíblia Sagrada é a pessoa de Jesus Cristo. E nós estamos falando apenas da Bíblia Sagrada. Nós não estamos falando nem da literatura cristã, que são milhões de livros que são vendidos anualmente por causa de uma única pessoa, Jesus Cristo. Ele é o centro. E quando você procura os registros de Jesus nas demais religiões, ele continua sendo o ser mais elevado que já existiu ou que ainda existe. Então você vai lá. Aí você vai para outras questões ligadas a filosofias. Então Jesus é o primeiro comunista. Né? Jesus é o primeiro punk anarquista. E por aí vai. Então cada um tem um pedaço de Jesus. E Jesus, de certa forma, independente da religião cristã, ele é essa pessoa que causa essa admiração e esse impacto em toda a história humana, com exceção do judaísmo. A única religião na face da terra que não reconhece Jesus como nada, absolutamente nada, essa é o judaísmo. É a religião judaica. A única que não reconhece algo em Jesus, a não ser como falso ou outras coisas mais. Dentro disso, a grande pergunta que sempre permanece para mim é como que as pessoas sabem que Jesus é tudo isso? Como que as pessoas podem afirmar o que afirmam acerca de Jesus? Quando alguém vai afirmar alguma coisa acerca da pessoa de Jesus Cristo, ela está se baseando em quê para afirmar isso? Baseado num filme? Baseado num livro? Baseado numa história? Baseado no quê? E a única fonte que nós temos como fonte histórica na mão, ainda hoje, que revela a pessoa de Jesus Cristo, são os 27 livros do Novo Testamento. São os únicos que falam. Então, portanto, toda a concepção que as pessoas têm de Jesus, seja ela fragmentada ou não, vem do Novo Testamento, mesmo que ela não saiba. Esses dias eu escrevi um artigo, um pequeno pensamento falando sobre isso, e uma pessoa da religião islâmica veio contestar o que eu falei, dizendo que aquilo que eu falei era uma idiotice, e que ela não ia perder seu tempo refutando aquilo. E eu falei, não, por favor, refute.
Refute o que eu estou dizendo. Prove, então, que o que eu estou dizendo é uma idiotice. Por favor, me diga de onde Maomé tirou que Cristo foi um grande profeta. Me mostre de onde ele tirou isso. Estou esperando até hoje. E não há nenhuma outra fonte. Tudo aquilo que os escritos que estão por aí se baseiam para afirmar, se baseiam nos 27 livros do Novo Testamento. Somente de lá. Somente de lá. E aí o grande problema é que as pessoas fragmentam Jesus e não o revelam como o todo que ele é. E aí quando a gente lê essas afirmações de Jesus dizendo, olha, quem não crê que eu sou o Cristo não tem o Pai. Jesus ele começa a desmontar, ele começa a destruir todas as concepções religiosas que estão por aí, que não fundamentam ele como o único caminho para chegar até a Deus. Jesus ele começa a destruir todas essas afirmações que estão por aí, que se baseiam no Novo Testamento, mas não se baseiam no todo do Novo Testamento e apenas em questões isoladas. Então as pessoas olham para o Novo Testamento, extraem o que há de legal para ela naquilo ali e saem por aí afirmando essas coisas. Então, por exemplo, Jesus foi um grande profeta? Foi. Foi um grande profeta. Ele foi o primeiro comunista? Foi. Usava um manto vermelho, a Bíblia fala. Então, tinha uma bandeirinha do PT lá nas costas dele lá. Foi o primeiro anarquista? Não sei, talvez. Ele foi o espírito mais elevado? Lógico, se ele é Deus, não há dúvida de que ele foi. E por aí vai. Mas em especial, o Novo Testamento afirma categoricamente que ele é Deus. Não há forma de a gente manipular as Escrituras e dizer que Jesus não foi aquilo que ele disse que foi e que é, portanto, Deus. Então, todo que nega Cristo é, de certa forma, um anticristo, mesmo que de alguma forma ache uma parte legal de Jesus. Não. Como Cristo, nós estamos afirmando ele como um ungido, como o Messias, como aquele que foi enviado para este mundo para morrer por mim e por você. A outra coisa é que os que negam e saem do nosso meio, os que negam Jesus e saem do nosso meio, não eram dos nossos, João vai afirmar. Pois se fossem, teriam permanecido. E o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então João também, ele acaba com essa concepção de que o cara era crente, agora não é mais. Para João, o cara nunca foi. Ele estava no meio, parecia crente, se dizia crente, falava a língua dos crentes, fazia atividade de crente, usava roupa de crente, usava a Bíblia de crente, ouvia música de crente, mas para João, não era filho, não era igreja, não era renascido. Não havia dentro dessa pessoa aquilo que é mais precioso para mim e para você, a pessoa do Espírito Santo. A outra coisa que João fala nesse texto, no capítulo 2 também, é que aqueles que permanecem porque tem a unção que procede do Deus para permanecer. Então, essa permanência é porque, como são renascidos e agora o Espírito Santo habita dentro deles, por isso é possível que agora esses permaneçam e esses perseverem até o fim. Sem essa unção e sem a presença do Espírito Santo na minha e na tua vida, é impossível que eu e você permaneçamos, que a gente continue até o fim crendo em Cristo Jesus. E a outra coisa, para finalizar, é que nós devemos cuidar de permanecer em Cristo. Nós devemos tomar o cuidado de que permanecer é permanecer em Cristo. Não é permanecer na igreja, não é simplesmente uma concepção de estar em algum lugar, de fazer parte de algum lugar, mas é realmente permanecer em Cristo. Cristo é a vida eterna. Então, portanto, aquele que tem um relacionamento com Cristo, esse tem a vida eterna. Então, não é uma concepção apenas de ter uma religião, mas, de fato, viver uma vida com Cristo, que é a vida eterna. Então, quem tem a vida eterna? Aquele que tem Cristo, que é a vida eterna.
Aquele que é eterno, que é capaz de dar a vida eterna, que é Cristo. Amém? Somente aquele que é eterno pode dar vida eterna. Essa é a maior prova de que Jesus é Deus. Só há um que é eterno, e esse alguém é Deus. Só há um que jamais foi criado, jamais teve origem, jamais teve um início. Esse alguém é Deus, e esse alguém é eterno. E aquele que dá a vida eterna, portanto, é eterno, que é Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia fala que Ele é a vida eterna, está dizendo que Ele é o próprio Deus. Agente criador de todas as coisas, que sustenta todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Amém? Por que nós devemos permanecer nele? Para que no último dia nós não sejamos envergonhados. Que a gente não saia naquele esparrame que vai acontecer. Aquela estouro de boiada que vai acontecer. Neguinho se enfiando dentro de bueiro, correndo, arrebentando as paredes no peito, clamando para que as montanhas os cubram, querendo se esconder da face do leão da tribo de Judá. Quando o leão vier e ele rugir, todos irão estremecer na presença do grande Deus. Amém. Eu não vejo a hora desse grande dia chegar. Amém? Entrando então no capítulo 3, gente, a partir do versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. E todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar,
temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa noite. Te louvamos, Senhor Jesus, por essa palavra que poderemos compartilhar nessa noite, Senhor. Que essa palavra venha ao nosso coração, Senhor. Fale com cada um de nós, Senhor Jesus. Pai, obrigado pela tua graça em nossas vidas, pelo teu amor, por todos nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quando a Bíblia está falando a respeito de amor, ela tem algumas definições claras acerca do que é o amor e praticamente isso não tem muito a ver com algum tipo de sentimento, com alguma coisa que eu e você sentimos, ou algo parecido com isso. Mas sempre tem a ver com ações, com coisas que Deus moveu por mim e por você na história. Um dos maiores desfavores que a indústria cinematográfica fez para a humanidade foi distorcer absolutamente a concepção de amor que hoje nós temos. Quando se fala de amor, a gente hoje está vivendo uma tragédia, porque os casamentos estão se destruindo por causa dessa concepção errônea acerca do amor. Amor é o seguinte: o quanto eu amo a pessoa que está ao meu lado, enquanto o meu coraçãozinho bater por essa pessoa. Enquanto eu tiver alguma emoçãozinha ali presente, significa que eu amo essa pessoa. A partir do momento que as emoções saírem, não existe mais amor. Essa é a concepção do mundo. Essa é a concepção que Hollywood deu para mim e para você. Então, o homem que casa hoje, ele está lascado. Ele está literalmente lascado. Por quê? Porque ele tem que ser o Dom Juan 24 horas por dia. Ele tem que fazer o coração da esposa dele sair coraçãozinhos o tempo todo. Ele está lascado por causa dessa concepção que existe de amor. A humanidade sobreviveu, gente, praticamente 8.000 anos de história sem essa concepção. Antes de Hollywood existir, a humanidade sobreviveu muito bem, obrigado, sem essa concepção distorcida da palavra amor. As pessoas, na concepção hollywoodiana, não sabiam se amar antes de Hollywood existir. Porque Hollywood reformulou a concepção de amor. Daí é o seguinte: quando que eu sinto que tem Deus no meu coração? Quando eu sinto arrepios, sinto emoções por Deus, quando eu choro por Deus. Então, as ações de Deus, as obras de Deus na minha vida, e na tua vida, e na humanidade, passam despercebidos. As pessoas não estão nem aí para aquilo que Jesus fez por elas. E nós nos apegamos com unhas e dentes a qualquer coisa que traga algum tipo de arrepio, que faça sair borboletas dos seus olhinhos. Saiu borboleta, é amor. Não saiu borboleta, estou fora. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Quando vocês casarem, vai sair mais raio dos seus olhos do que borboleta. Sai mais raio do que borboleta. E às vezes você vai saindo borboleta, a pessoa vem com aquelas palmatórias assim, pau, mata a borboletinha que saiu dos teus olhinhos. Você vai lá com todo o amor, sai borboleta, ela vem e passa um detefon. Assim, mata a tua borboletinha que você falou com tanto amor. Então essa concepção de amor, ela está distorcida. E olha só, porque a gente se esquece que um dos maiores
frutos do amor de Deus para mim e para você, João está dizendo aqui para mim e para você, que é que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Aleluia. Filhos de Deus. A gente se esquece disso o tempo todo. Parece que isso não é nada. Mas o que João está querendo dizer para mim e para você, gente, uma vez que eu e você temos a consciência de quem nós somos, a concepção de paternidade, de identidade que nós temos com a pessoa do Pai, que hoje nós somos filhos, portanto, filhos têm um Pai, que é esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Por isso, João vem falar então que o mundo não nos conhece, porque o mundo não conhece o Pai. E por não conhecer o Pai, o mundo não conhece os filhos. O mundo não conhece a minha e a tua identidade. Por isso que eu e você somos esse bando de louco para o mundo. O mundo olha para mim e para você e diz assim: esse cara é um retardado. Esse cara é um ignorante. Esse cara é alguém que está perdendo tempo na vida. Esse cara é alguém que está jogando a vida dele fora. Por quê? Porque eles não conhecem o Pai. Porque se eles conhecessem o Pai, eles saberiam do que nós estamos falando e do que nós estamos vivendo. Para João isso é claro. A outra coisa que ele fala aqui é que somente os filhos reconhecem os filhos. Somente quem é filho reconhece quem é filho. Quem não é filho é incapaz de reconhecer aqueles que são filhos. Você vai ser reconhecido como qualquer coisa, menos como filho. Você vai ser taxado como crente, como fanático. Uma vez meu pai me chamou de fanático. Por causa dos constantes jejum, às vezes ele me chamava para almoçar, eu falei: pai, hoje eu estou jejuando, né? Então eu não vou almoçar. Ele: ô filho, você está muito fanático. Uma vez ele estava lendo a Bíblia: ô filho, você não para de ler a Bíblia, você está muito fanático. Então é isso. Na concepção de mundo, quando você ama o Pai a quem você confessa, você é fanático, você é doente. Por quê? Porque eles não conhecem o Pai. Conhecer o Pai é uma perda de tempo. Agora, quando a gente conhece o Pai, aí sim, aí nós conhecemos, sabemos do que se trata. Então eu olho para a vida daquele irmão que paga o preço, aquele irmão que larga tudo para servir o Deus vivo, e eu entendo ele. Eu entendo o amor que esse cara tem por Deus, porque é o mesmo Deus que o meu. E nós somos irmãos. Então a concepção é a mesma, a fé é a mesma, os valores são os mesmos. O preço, a gente entende. A gente sabe que esse cara que está jejuando, gastando tempo em oração, lendo a Bíblia, esse cara conheceu Deus de verdade. E por isso ele é assim. Faz parte da natureza dele, amém? É a natureza dele. É a natureza dele. Não pode mais ser desnaturezado. Oh, glórias. Essa natureza divina nele não pode mais ser desdivinado. Agora ele é divino. Agora o que é interessante também no versículo 2, e que eu acho tremendo isso, e é uma das coisas que anseia no meu espírito, no meu coração, é que João, ele fala que nós ainda não somos esse projeto final. Nós já somos filhos, mas ainda não somos esse projeto final, lá no versículo 2. Ele fala assim: agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Isso é uma coisa que está por vir. Não sei como é que vai ser. Não sei se a gente vai ter asa, se a gente vai poder voar. Não sei. Mas uma coisa ele fala: mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Aleluia. Até que ponto, até onde nós seremos semelhantes a Jesus, eu não sei. Mas a Bíblia está dizendo que nós seremos semelhantes a ele. O ser perfeito está nos dizendo que agora nós vamos ser parecidos com ele, de verdade. Assim como Jesus passou por todas as provações no mundo e não pecou, nós nunca mais pecaremos. Assim como uma vez que ele venceu a morte, e agora a morte não tem mais poder sobre ele, nós nunca mais morreremos. Nunca mais a morte terá algum tipo de poder sobre mim e sobre você. Amém?
Só ouvi um aleluia só. Amém? Somente uma vez. Nunca mais a morte tem poder sobre mim e sobre você. Daí ele fala o seguinte, que todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então essa esperança que nós temos, tem que trazer para mim e para você essa consciência de pureza, de que nós somos puros, meus queridos. Somos puros. Nós somos a pureza de Deus nesse mundo afundado no caos. Sabe, às vezes eu sei que a gente tem que caminhar com graça para comigo, para com cada um de vocês, com cada um de nós todos. Nós temos que caminhar com graça, sempre recebendo o perdão na nossa vida, mas isso muitas vezes se transforma num tipo de, sei lá, de autorização própria para que a gente sempre vive na praticidade do pecado. Mas João está falando assim, gente, vocês, eu e cada um de vocês, temos que viver essa vida de purificação. Sempre buscando a purificação. Ser puros diante de Deus e diante desse mundo. João fala no versículo 4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. João está falando de praticidade do pecado. Praticidade do pecado. E aí depois ele vai pegar um pouco mais pesado. E ele fala assim no versículo 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Amém? Repita comigo. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Então, quem permanece em Deus não está no pecado. Quem está no pecado não permanece em Deus. Ele fala assim, ó, todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Eu acho interessante porque João, ele não dá muita conversa para mim e para você, ele não concede muita graça para a praticidade do pecado. Está dizendo o seguinte, quem está em Deus não vive na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado nunca conheceu a Deus. Precisa conhecer. Precisa voltar e ter uma experiência genuína com o Deus vivo. Porque a praticidade do pecado denota que eu não o conheço. Conhece aquela área, aquela pessoa vive na mesma, passa 10, 15, 20, 40 anos dentro da igreja e está sempre na mesma, sempre pecando no mesmo pecado, ali, ó, constantemente, rotineiramente, todos os dias, ano após ano, momento após momento, aquela praticidade está na vida dela. João está dizendo, gente, se um de vocês, um de nós todos, estamos caminhando assim, está denotando alguma coisa que não conhece. Aquele que conhece o Deus vivo, vive na prática da justiça e não vive mais na praticidade do pecado. Ponto. Ele fala que aquele que pratica justiça é justo, assim como Deus é justo, e aquele que pratica o pecado é do diabo. Pesado isso, né? Uma vez um missionário, eu não havia me convertido ainda, e ele chegou para mim e falou assim, na lata, assim. Tá uma conversa ali, e eu me achava, de alguma forma, sei lá, tinha algum tipo de fé, e esse cara chegou para mim e falou assim, você, Pipe, é filho do diabo. Eu falei, não, não é. Daí eu respondi assim, eu não gosto de dar esse gostinho pro diabo. Eu falei, não importa se você dá o gostinho pro diabo, não, ele falou para mim. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida? Eu falei, a minha vida está torta. Todinha torta. Afundada no pecado. Eu falei, então deixa eu ler para você uma coisa. E ele leu aqui. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Eu falei, a Bíblia está errada.
Não pode ser verdade. Aquele que pratica o pecado é do diabo. E nós devemos estar atentos a isso. Sabe, às vezes a gente planta aquilo que esse pai, que é o diabo, nos leva, ou a gente acaba fazendo, e a gente culpa a Deus pelos resultados que o diabo faz. Nós temos um Deus, que é o diabo, operando, e queremos colher os resultados de outro Deus, que é o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto Satanás for o pai na minha vida, for ele o agente que age em minhas ações no meu dia a dia, eu sou filho dele e não de Deus. Eu conheço ele, não a Deus. Vocês já sentiram aquela dor do pecado? Aquela coisa assim de que você está ali no dia a dia, ali, vem um momento de pecado e dói em você. Dói, aquilo te traz um tipo de dor aqui dentro, na alma. Eu passo por isso todos os dias. Por ter uma vida de santificação, uma busca de vida de santificação, isso acontece todo o tempo. Satanás se coloca no caminho, o pecado vem, ele aparece, ele tenta te derrubar, tenta te levar, e você diz não, e aquilo dói. Dói dizer não para o pecado. Dói dizer não para o pecado, e dói de viver uma vida de santificação. Eu já vi gente dizendo assim, cara, no meu trabalho estou sendo tentado, todo mundo pega todo mundo, os caras me acham que eu sou sei lá o quê, porque eu não pego todo mundo. O que eu faço, Pipe? O que você quer que eu te falo? Pega todo mundo? Foi bem-vindo à luta, meu querido. Bem-vindo à luta, meu querido. Bem-vindo ao mundo dos santos. Bem-vindo à realidade da igreja. Bem-vindo à realidade daqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Bem-vindo à realidade daqueles que receberam uma nova natureza, que não pertencem mais a este mundo. Bem-vindo a essa santa realidade, daquele que conhece o Deus que é santo, santo e santo. Deixe esse povo que se lasque. Deixe eles pegarem todo mundo. Um dia esse prazer vai acabar, meu querido. Um dia esse prazer vai acabar. E o que é eterno vai ser realidade. E aí somente aqueles que conhecem o Deus vivo e que não se sujeitaram a esse mundo aí fora, é que gozarão eternamente essa realidade junto ao Deus eterno. Então, bem-vindo. Bem-vindo. É isso aí. Você acha que eu não fui taxado de idiota quando eu também era solteiro? Você acha que no meu tempo não existia sexo oposto? Você era só homem na minha época? Ou você acha que na minha igreja só tinha gente banguela? Bem-vindo à realidade dos santos, que é uma guerra constante, diária, para viver uma vida pura, santa nesse mundo, que nós somos desafiados todos os dias. Amém? João continua no versículo 9, dizendo assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Por que ele não pratica o pecado? Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Aleluia. A semente de Deus permanece nele. Olha o que João está dizendo. João está fazendo para mim e para você a diferenciação clara de quem é e de quem não é. Quem é, tem a semente de Deus. A natureza dele foi transformada, foi mudada, e portanto ele não pode mais viver na praticidade do pecado. Não simplesmente por escolhas, mas porque a natureza dele agora é diferente. Eu não estou dizendo que a gente não é tentado, porque ainda estamos na carne, a carne ainda é forte em mim e em você, mas o Espírito agora prevalece. Aquele que habita em mim, e há uma semente agora, nova, uma nova criação em mim e em você, que nos encaminha para viver uma vida de santidade. Dessa forma nós sabemos quem são os filhos de Deus,
E quem são os filhos do diabo? Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, quem tem essa semente, a semente de Deus dentro dele, ama os outros. Ama os irmãos. Ama e ama os irmãos. Amém? Logo, quem não ama, não tem a semente. Sabe, procure avaliar isso em você mesmo. Eu quero avaliar em mim mesmo. Como é que é essa questão de amar as pessoas? Eu sou esse tipo de pessoa que sai por aí dizendo, eu odeio essa pessoa com todas as minhas forças, em nome de Jesus. Alguma coisa assim. Eu odeio essa pessoa, não gosto dessa pessoa. E olha o que é interessante, o que João fala acerca da vida eterna. Porque nós estamos falando de quê? De um relacionamento com quem? Com Jesus Cristo. João está falando que esse Jesus Cristo é a vida eterna. Então, portanto, por ter esse relacionamento com a vida que é eterna, que é o próprio Jesus Cristo, olha só o que ele fala. Lá no versículo 14, leiam comigo. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Como é que eu sei que eu tenho a vida eterna em mim? Como é que eu sei que Jesus Cristo habita verdadeiramente dentro de mim, no meu espírito? Porque eu amo as pessoas. É porque eu amo as pessoas e evidencia que Jesus Cristo habita em mim e evidencia que, portanto, eu tenho a vida eterna. Porque Jesus Cristo habita em mim e eu amo as pessoas. Logo, se eu não amo as pessoas, alguma coisa está errada nisso. Uma das coisas que a gente precisa, mais do que nunca, se você tem um amigo teu que é uma pessoa sem igreja, se decepcionou com a igreja, eu acho isso uma idiotice, mas tudo bem, tem gente por aí que se decepcionou com a igreja, não gosta da igreja, não gosta das pessoas, não gosta da pregação, não gosta do culto, não gosta das músicas, não gosta do pastor, não gosta do irmão, não gosta da cadeira, não gosta do chão, não gosta do ventilador, não gosta da parede preta, não gosta do teto, não gosta da telha, não gosta do prego, não gosta do papel higiênico, não gosta do banheiro, não gosta de nada. Nada. Não tem nada na igreja que preste. Nada. Eu não gosto de igreja. Odeio gente. Odeio música gospel, odeio louvor, odeio adoração, odeio pastor, odeio a Bíblia, odeio a pregação. Não gosto de igreja. Todo sem igreja que hoje está no Brasil e fora dele, está pecando em 2 pontos, pelo menos. O primeiro é por não servir os outros, como reino. Ponto. Segundo, por privar os outros de servirem a ele. Ponto. Amém? Não há desculpa, porque aquele que é nascido de Deus está na igreja. Porque ama os seus irmãos apesar dos pesares. Apesar dessas tranqueiras que está sentado do teu lado, eu e você nos amamos. Amém? E por amarmos uns aos outros, nós suportamos uns aos outros. Porque a nossa natureza é diferente. Ela foi transformada. Gente, eu fui membro de uma igreja bem complicadinha. Me converti nela e fiquei nela até vir embora para Curitiba. Vi coisas, como Paulo fala, que não é lícito revelar ao homem. Só que não foi o terceiro céu, foi pertinho do inferno. Eu vi coisas. Aí depois virei pastor. Me fizeram esse desfavor. E aí eu vi coisas que também não é lícito revelar ao homem. O cara que fala para mim, assim, todo decepcionado com a igreja, eu fico, entra no meu lugar, desgranhento. Vem passar um dia comigo para você ver. E por que eu permaneço e você não, filho de uma égua? Porque eu amo as pessoas. Na conferência do Steiger, 2 pessoas lá começaram a falar de igreja. O outro levantou, concordou e começou a falar mal da igreja. Aí eu levantei, fui lá e falei. Falei, olha, foi uma igreja que me alcançou.
eu sou grato a ela. Com todos os defeitos que ela tem, eu sou grato a ela. Porque se não fosse aquela igreja, talvez eu não teria conhecido a Cristo. E se tem uma coisa que eu nunca vou desistir na minha vida, são das pessoas. Ou seja, da igreja, que são as pessoas. Então aquele que tem a semente de Deus, ele ama as pessoas, ele persevera por causa das pessoas. Ele continua até o fim por causa das pessoas. Mesmo sendo ele quem ele é e as pessoas quem elas são. Com todos os seus defeitos, pecados, problemas, dificuldades que cada um de nós temos. Nós jamais devemos desistir da igreja. Ah, Pipo, mas o cara não é que o cara não tem igreja, o cara está se reunindo na casa dele. Amém. Tem 2, 3? Tem. Então Jesus está lá. Tem só um? Não, então Jesus não está. Por quê? Porque a Bíblia fala, onde estiverem 2 ou mais em meu nome, eu estarei. Se tiver só um, não estou. É Jesus que falou isso, não fui eu. Amém? Tem 2 fazendo um culto lá? Amém. Está um servindo o outro. Um prega, o outro escuta. Daí o outro vem, faz o louvor, o outro senta. Aí um sobe, recolhe o dízimo, o cara vem. Daí um ora pelo outro. Amém. Está tudo nos conformes. Jesus está ali agindo, amém. Mas tiver só um, não tem como. Só se ele pregar no espelho para si mesmo. Recolher o dízimo dele mesmo. Louvar para ele mesmo. E hoje assim, vamos em frente. Então, olha só, que João continua falando lá no versículo 15. Quem não ama permanece na morte. Está morto. Ele fala assim, quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Versículo 16, gente. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Aleluia! Aqui não está dizendo, nisto conhecemos o amor, vamos abandonar a igreja, vamos desistir das pessoas, vamos odiá-las, vamos odiar o pastor, o culto, a igreja, o louvor, tudo. Não, não é isso. Ele fala assim, olha, porque Jesus Cristo deu a vida dele por mim e por você, nós devemos dar a vida pelos outros, e nisto consiste o amor, e portanto esses conhecem verdadeiramente a Deus. Não tem nenhum ministério na minha vida que eu desisti, que eu larguei, falei, chega, não quero mais. Apesar de tentados a fazê-lo. Vai, faça. Foi, faço. Por quê? Por causa das pessoas. Unicamente por causa das pessoas. Deus não precisa da minha pregação. Não vou pregar para ele, Senhor, aceita Jesus? Quer aceitar Jesus? Fala para Jesus mesmo, né? Uma vez teve um teatro numa igreja, e o cara fazendo a peça, fazendo o papel de Jesus na peça. E ele tinha que ressuscitar Lázaro. Então Jesus, chegou assim, diante de Lázaro, tinha um cara deitado no chão, que era Lázaro, né? E Jesus, falou assim, Lázaro, em nome de Jesus, levanta. Coitado. Lázaro, em nome de Jesus, levanta. O cara levantou, né? Jesus ainda, o nome dele, 2 vezes, daí foi poder mesmo, não tinha como. Quase que ressuscita o cemitério do lado inteiro ali. Daí João também fala de algumas formas que nós podemos demonstrar esse amor. Ele fala no versículo 17, que se alguém tiver recursos materiais, se você tem recursos materiais e vê seu irmão em necessidade, e você deve se compadecer dessas pessoas. Porque quem não se compadece, então, não tem o amor permanente nele. Ele fala para a gente não amar de palavras, nem de boca. Olha aí, ó, isso que eu achei interessante. Porque Hollywood quer isso. Hollywood quer que você fale, I love you, baby. Hollywood quer isso. Ele quer que você cante uma música da Celine Dion para a esposa. No tom ainda. Às vezes eu mando uma musiquinha no Facebook para minha esposa, mando um videozinho para ela lá. E sai borboleta para tudo que é lado. Fica chonada. Um mês chonada, depois volta na mesma. Para encerrar, lá no versículo 23, diz assim, e este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou.
E este é o seu mandamento. Nós estamos falando de quê? De um mandamento. Lembra que domingo passado eu falei que aquele que obedece os mandamentos, esse ama, e aquele que não ama, não obedece os mandamentos? Então nós estamos falando de 2 mandamentos que as Escrituras estão nos dando. Deus está dando para mim e para você 2 mandamentos, e esses 2 mandamentos demonstram que eu amo a Deus. Primeiro deles, crer no nome de Jesus, amém. Esse é o mandamento. É um mandamento da parte de Deus que em toda a história da humanidade, aquele que não crê em Jesus Cristo está em desobediência. Amém? E o segundo mandamento é, nos amemos uns aos outros, aleluia. É mandamento. Não é Hollywood, não é borboleta, não é coraçãozinho, não é sentimento, mas é uma praticidade e uma ordenança. Eu e você devemos amar uns aos outros, sem negociação, como demonstração do nosso amor por Deus, como demonstração de que a semente de Deus está em mim e que de fato eu tenho a vida eterna em mim. E portanto eu amo os irmãos. Lascou, né? Pipe, então eu vou ter que amar os caras, vai ter que amar. Não tem como você negociar. Falei, olha, eu posso até negociar, mas Deus não vai. Aí o que eu negocio ou não vale para nada. Nem que se você negociar comigo, não adianta nada. Porque é o Deus vivo que está falando isso. E se é o Deus vivo, não há como negociação. Lá no versículo 24, deste modo sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Aleluia. Como é que Deus permanece em mim e em você? Pelo Espírito Santo que está em mim e em você. Sem Ele, não há vida. Sem Ele, não há vida eterna. Sem Jesus, não há vida eterna. Como demonstração de que eu tenho Jesus, eu amo as pessoas, eu vivo uma vida de obediência, eu não vivo no pecado, porque viver no pecado é uma demonstração de que a semente de Deus não está em mim. Mas se eu vivo uma vida de purificação, de pureza, de santidade diária na minha vida, lutando contra o pecado, que é a característica básica dos filhos de Deus, daqueles que são nascidos da água e do Espírito, verdadeiramente, então, eu tenho a vida que é eterna em mim, que é o próprio Cristo. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra nessa noite, Senhor. Porque ela nos ajuda, Senhor, a continuar na luta, na perseverança, Deus, na insistência, Senhor. Por mais que somos tentados diariamente, Senhor, a nos entregarmos, Deus, para esse mundo. Mas eu te louvo porque o Senhor mudou a nossa natureza, Senhor. Nós temos um tempo de guerra nesse mundo, Senhor. Temos um tempo, Senhor, a ser vivenciado, Deus, em obediência e amando uns aos outros, Senhor. Obrigado por essa esperança, Jesus. Obrigado porque nós temos a vida eterna, que és Tu, o próprio Deus vivendo em nós, Senhor. Eu louvo e glorifico o Teu nome nessa noite, Jesus. Em Teu nome. Amém.